Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Olá, para você que acompanha a gente no dia a dia, nós estamos aqui na Câmara Municipal. É tradicional, todo segundo domingo de cada mês, se celebrar o Dia dos Pais. A Câmara Municipal, ao longo do tempo, em especial nos últimos 4 anos, vem trabalhando um fortalecimento do vínculo comunidade e poder legislativo. E nessa edição de 2018, a sessão que acontece na quinta-feira, portanto, no próximo domingo é Dia dos Pais, e evidentemente, no Dia dos Pais não tinha como fazer a sessão aqui, né, porque cada pai tem a sua programação familiar. E aí, a presidência da casa baixou um decreto aí interessante, homenageando uma das personalidades que prestou relevantes serviços à Imperatriz, seja na condição de pai de família, no ponto de vista de educador, seja na condição do direito, seja na condição de parlamentar. Inclusive passou pela presidência da Câmara Municipal de Imperatriz. Estou falando de José Lamarque de Andrade Lima. Essa comenda nós criamos ela porque o Dr. Zé Lamarque de Andrade Lima foi um dos maiores vereadores da história dessa casa. E as medalhas e as comendas servem para que a população possa interagir cada vez mais com a Câmara, cada vez mais se fazer presente. Por exemplo, as minhas 2 homenagens aos pais. Eu homenageei um servidor público e através desse servidor público, que é o Brandão, todos os servidores públicos se sentem homenageados. E homenageei o Raimundo Cabeludo, porque na pessoa do Raimundo Cabeludo ficou homenageado todos os pais que fazem a imprensa, que fazem a mídia. Porque o Raimundo Cabeludo é um dos homens mais antigos de Imperatriz no ramo da mídia, através do seu sistema de televisão rádio nativo. Então na pessoa dele eu homenageei todos os membros da imprensa. E assim sucessivamente, todos os anos nós vamos continuar homenageando os pais e as pessoas que ajudam a construir Imperatriz. Essas comendas são criadas justamente para estimular cada vez mais a participação na sociedade, na vida de Imperatriz. E as pessoas moram aqui, as pessoas precisam ser reconhecidas, as pessoas precisam se dedicar mais a essa cidade para que ela possa crescer cada vez mais. Sara Lamarque. Bom, percebi aqui na sua fala em tribuna a oportunidade que lhe foi dada, um breve histórico do pai, com algumas pinceladas de familiaridade. Hoje a sessão teve esse cuidado de perceber também na fala dos oradores, em especial dos religiosos, o padre Francisco Rodrigues, uma pastora, um pastor, e todos caminharam aí pelo trilho da valoração familiar. Coincidentemente, deu aí para fazer uma certa conexão com a sua fala. O que isso representa aí, portanto, para a família? Olha, nós estamos muito felizes, honrados realmente com essa homenagem feita ao meu pai, com essa comenda, ainda mais nesse espaço aqui da Câmara, um espaço que meu pai frequentou durante uma vida, seja como vereador, seja depois como procurador, como ele foi da Câmara durante vários anos. E nos deixa mais felizes ainda que essa comenda esteja relacionada ao Dia dos Pais. Porque meu pai foi um grande pai, não só para nós, filhos, mas para os filhos biológicos, os filhos afetivos, os filhos que ele perfilhava, porque todos aqueles que ele conhecia, ele tinha uma palavra de incentivo, de bom ânimo, de que a pessoa se esforçasse, se dedicasse, conseguiria alcançar aquilo que tentasse, assim como foi a história dele. Do ponto de vista do profissional, a gente percebeu também que teve uma afinidade aí com os colegas. Eu, particularmente, como jornalista, muito curioso com as questões de direito, né, até porque, para exercer bem o que a gente faz, tive várias oportunidades de conversar com o Dr. Lamarque, tanto aqui na Câmara, quanto estive na residência ali no Parque Alvorada, trocando ideias, né, e ele com aquele sotaque meio original dele, uma mistura de baiano com maranhense, uma coisa assim, mas sempre muito, muito firme na sua maneira de dizer, sem fazer rodeios, né? Isso é um dos pontos também que a gente observou ali. Que reflexão a gente poderia fazer para quem está no exercício da paternidade? Porque nós temos um grande conflito hoje social, você acompanha, inclusive dentre as falas ali, a pastora foi bastante feliz em colocar a questão do cuidado que o pai tem em semear para poder colher. E hoje você vê as pessoas um certo grau de violência, filhos agridem pai e vice-versa. Qual é a lógica que se faz disso do ponto de vista do seu trabalho mesmo como pessoa, como educadora, para fazer uma reflexão? Olha,
eu tenho que trazer à memória aquilo que meu pai foi, o que ele nos ensinou, o legado que ele deixou. Então, meu pai dizia, todos os meus filhos têm que estudar, os meus filhos têm que trabalhar, desde cedo nós tivemos essa orientação. Ele sempre foi um pai que nos proporcionou tudo, mas ele nunca nos deu nada de mão beijada ou nos sobrecarregou com bens materiais que fizesse com que nós esquecêssemos daquilo que era mais importante, que eram as pessoas. Meu pai tinha por hábito almoçar junto conosco, toda a família reunida à mesa. E você talvez tenha acompanhado algum desses almoços, tenha participado lá. Ele gostava muito de receber as pessoas. Eram almoços que começavam meio-dia, meio-dia e meia, e iam se estendendo a tarde toda, e tudo era conversado em família. Então ele sempre conversou conosco, ele nunca nos escondeu acerca da realidade da vida, do esforço que deveríamos ter, que tínhamos que nos proteger em unidade familiar, que isso era importante, que tínhamos que ter temor a um Deus que cuidava de nós, mas que tínhamos que perseverar naquilo que a gente seguia. Foi um grande educador, foi um pai presente, um pai amigo, um pai amoroso, que cobrava, que exigia. Casca grossa, estilo baiano. Isso, então ele era aquele pai, como ele brincava e dizia, eu dou a carne, mas eu dou o couro. Então, ele exigia de nós, e essa exigência foi muito boa. Todos os filhos que meu pai teve, graças a Deus, ele dizia assim, que a semente dele, onde caía, nascia um professor. Porque os meus irmãos são professores, eu sou advogada e professora, minhas irmãs são professoras também, além das suas profissões, né? E eu tenho um irmão que é técnico agrícola, que se envolveu mais com a área rural, que era uma área que meu pai gostava muito. Que acaba também ensinando também, né? Isso, então exatamente. Meu pai foi um grande educador, sempre teve muito presente com esses pilares, Deus, família, o cuidado que a gente tem que ter, viver em parcimônia, nos ensinou muito sobre humildade, sobre honestidade, sobre decência. E penso que o papel de um pai, nesse momento, a quem é pai, é esse papel de ensinar esses valores. Mais importante do que os bens materiais são as pessoas e os valores que nós podemos dar aos nossos filhos para que a gente tenha uma sociedade melhor. É o que eu procuro me espelhar e ter como exemplo para os meus dois filhos, o Emanuel com 11 e o José com 4. É imprimir neles esses valores. Eu vi aqui algumas pessoas fazerem reflexões e acompanho no dia a dia. As pessoas costumam olhar as aparências, né? E aí você encontra, se você que é pai, se você que é mãe, não der o cuidado necessário para o seu filho, não ensinar as quatro dimensões que compõem o todo da pessoa, né? Já foi citado aqui, e a atenção. A semana passada, conversando com uma senhora, ela disse, filhos, o que fazer? A gente dá de tudo. Eu falei, talvez aí esteja o problema. Pode dar de tudo. Às vezes você deu de tudo. Deu a calça, deu a comida, deu a roupa lavada, deu a melhor escola, deu o carrinho, deu o sapato da hora, mas talvez não tenha dado o que você está cobrando agora na velhice, que é a atenção, o carinho, o afago e aquela tranquilidade de família. São poucas famílias hoje que mantêm a tradição de, pelo menos, sentarem à mesa na hora do almoço, na hora do jantar, né? A pessoa gasta um dinheiro absurdo, compra uma mesa aí com 6 cadeiras, mas aí na hora do almoço, um faz o prato, vai lá para o quarto, para a TV, a menina vai lá para o quarto dela, quer dizer, a mulher almoça lá na cozinha mesmo com o pratinho na mão e o marido senta na ponta da mesa para ser servido. Quer dizer, você comprou uma mesa para jantar, uma mesa de jantar, mas ninguém nunca sentou lá para jantar nem nada, né? E aí fica difícil. Quando a gente não fica na comunicação, todos dentro de casa via zap. Sim, aí complica o meio de campo, né? Porque aí o diálogo e vai embora. É aquela questão, é preciso saber que a tecnologia está a serviço nosso, não a gente a serviço da tecnologia. Portanto, para você que é pai, para você que está aí fazendo a experiência de ser pai, precisa ir, vá lá nas páginas da Bíblia, dá uma conversada também, converse com os mais experientes, né? E você vai ver as grandes lições que tem para o dia a dia. Antônio em Contexto.